Pai, esta é a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor fale conosco através dessa tua palavra. Apesar, Senhor, deste mensageiro, traga a sua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Aqui começa a história do maior ícone de fé que se tem registro na história bíblica. Abrão, que depois tem seu nome mudado para Abraão, é considerado o pai da fé. O pai é o genitor, é aquele que dá origem, aquele que traz a existência. A Bíblia considera que Abraão é o primeiro que realmente creu em eficiência num Deus a quem ele não viu. Então esse é o início da história biológica e biográfica deste chamado Abraão. Temos o nome de seu pai, a sua história. Um de seus irmãos falece. O seu pai então resolve fazer uma viagem, sair da terra de Ur, ir em direção a Canaã, mas para no meio do caminho, seu pai morre. Então fica Abrão, a sua esposa Sarai, que era estéril, e o filho de seu irmão, que havia morrido, chama-se Ló, e que ele agora o toma e cria como se fosse um filho próprio. A partir daqui, quando nós entramos no capítulo 12, nós então começaremos a ver o registro do chamado de Deus para Abrão. O Senhor chama Abrão e fala: Abrão, sai da tua terra, da sua parentela, vai para o lugar que te mostrarei, preocupa-te em andar na minha presença e se torne uma bênção. Abraão obedece à voz do Senhor, começa então a sua odisseia. Ele sai a caminho de uma terra que ele não sabia qual, precisou primeiro iniciar a caminhada, para que depois Deus fosse lhe mostrando a direção. É por isso que é chamado o pai da fé, porque ele creu sem precisar ver, ouviu ao Senhor, deu crédito à sua voz e o obedeceu. Ele então sai em direção, sendo guiado pelo Senhor. Acontece uma seca no mundo. Abraão então vai para o Egito. Chega no Egito, ele comete ali um erro. O erro que ele comete é de ter medo das pessoas daquela terra, porque a sua mulher era uma mulher fora de série, era uma mulher muito bonita, e ele pensou consigo e disse com ela: olha, você é muito bonita, quando nós chegarmos ali para correr da seca, tentar a vida na dificuldade, os homens vão olhar para você e vão querer se casar contigo, mas para se casar com você, eles terão que me matar primeiro, e eu estou correndo risco de vida por estar casado com você. Vamos fazer um pacto aqui, e vamos acordar que nós somos irmãos, e assim a coisa fica diferente. Chegaram na terra, ele então contou essa história, e ele foi muito bem tratado, acolhido ali pelo rei, mas o Senhor interferiu nessa história, e agora ele começa a adoecer, Deus começa a trazer ali um juízo, e ele então chama Abrão, porque fica sabendo da verdade, repreende Abrão e fala: eu quero falar um negócio para você, você podia ir embora daqui. E quando ele vai embora, ele chega com dificuldade, correndo da seca, mas quando ele vai embora, aqueles homens dão muita coisa para ele, e ele sai dali muito rico, tanto ele quanto seu sobrinho Ló. Esse é o discorrer dessa história. E Abraão, sendo guiado pelo Senhor, continua a sua caminhada em direção à terra que o Senhor o chamou a possuir. No meio do caminho, vai faltando pastagens, e os pastores dos rebanhos de Abraão, que agora é muito rico, e também Ló, seu sobrinho, é muito rico, começam a divergir e a contender, e chega a um ponto tão crítico da contenda, que Abraão chama Ló e fala: já não dá mais para a gente andar junto, somos ricos demais para dividir o mesmo terreno, vamos fazer um negócio, a parte de mim, se você falar que vai para essa direção, eu vou para aquela direção, se você disser o contrário, eu então tomarei aquela direção. E a Bíblia diz que Ló ergueu os olhos e olhou a campina do Jordão, um lugar lindo, muita pastagem para o seu gado, e ainda daria para ver de cá uma cidade maravilhosa. Não titubeou e automaticamente escolheu ir para a campina.
Porque quando ele olha para o outro lado, ele vê um deserto feio, sem possibilidade nenhuma de existência ou de subsistência. E Abraão vai para lá. Você conhece a história? E sabe que aquela cidade maravilhosa que Ló conseguiu enxergar, que estava lá no final da campina, se você conhece a história, você sabe qual é o nome da cidade. Qual que é o nome da cidade? Sodoma. Diga comigo, Sodoma. Diga Sodoma. E a Bíblia diz que cada dia mais Ló ia colocando o seu acampamento para se aproximar daquela cidade, até que vai morar em Sodoma. E a Bíblia diz que a cidade era infestada de homens maus, sem escrúpulo algum. E Ló agora está com a sua família inserido ali naquela sociedade. Ele então consegue se tornar juiz naquela cidade, mas não consegue influenciar a ninguém. Até que o Senhor fala com Abraão. Depois de que ele havia sido preso, eu não tenho tempo para contar toda a narrativa, e depois você constata isso em casa, vai lendo de novo. O Senhor fala com Abraão que a maldade da cidade havia se tornado demais e que ele haveria de destruir a cidade. Abraão se lembra que o seu sobrinho tinha caminhado naquela direção. Então Abraão fala com Deus: se o Senhor é um Deus injusto por acaso, para destruir o justo junto com o injusto, o fiel com o infiel? E ele diz: de maneira nenhuma. Então Abraão faz aquele pacto que você já conhece. Se achar 50, 40, 30, etc., chegou a 10. O Senhor diz: se você encontrar 10 justos naquela cidade, eu não destruirei. Não encontrou. E o Senhor então decretou o final daquela cidade. Chega os anjos do Senhor, pela intervenção e a intercessão de Abraão. Chega na casa de Ló. Diz: Ló, é o seguinte, vai acontecer que vai cair fogo do céu, vai acabar com tudo, e nós somos emissários de Deus e viemos para te dar escape. Saia da cidade imediatamente, porque o juízo de Deus já está chegando. E ele então agora fica ali meio preguiçoso, sai, não sabe o que é que faz. Nesse meio termo, a cidade era tão devassa que viu entrando os anjos do Senhor, na personificação humana, na casa de Ló. Daqui a pouco os homens começam a bater na porta dizendo: põe para fora esses camarada bonito que entrou na sua casa, porque nós queremos nos relacionar intimamente com eles. Ló sabia que era anjo de Deus. Aqueles homens não sabiam, mas mesmo que soubessem, a perversidade era tremenda ali naquele lugar. E queriam se relacionar com aqueles homens. Os homens da cidade queriam se relacionar com os homens que entraram ali vindo da parte de Deus. Ló fecha a porta atrás de si, vai tentar negociar. Fala: não, vamos fazer um negócio, larga disso, não faz isso não, isso é complicado. Eu tenho 2 filhas virgens aí dentro de casa, eu coloco elas para fora, vocês fazem o que quiser com elas, mas não faz essa maldade com esses homens. Mas eles estavam obstinados, e foi preciso que aqueles anjos lançassem cegueira sobre eles. Amanhece o dia, os anjos dizem para Ló: sai imediatamente da cidade, porque o juízo de Deus está chegando, e eu não posso fazer nada enquanto você aqui estiver. Mas ele fica ali ainda, meio que se arrastando. A Bíblia diz que os anjos pegam ele, a mulher, as 2 filhas pela mão, e saem arrastando eles da cidade, com urgência, porque o sol já ia nascendo, e era a hora determinada por Deus. E arrasta eles para fora da cidade e diz: foge para o monte. E Ló fala: não, mas o monte está muito longe, tem uma cidade aqui perto, deixa eu ficar aqui perto mesmo, aqui pertinho. Ele diz: vai então rápido, porque eu não posso fazer nada enquanto você não estiver a salvo. E eles foram para lá, e o juízo de Deus destruiu a cidade. Pois bem, esse é o resumo até aqui da história desses 2 homens, um chamado Ló e outro chamado Abraão. Os 2 eram homens de Deus, os 2 tinham fé no Senhor, os 2 serviam a Deus. Todavia eles viviam uma maneira de vida completamente diferente um do outro. Embora havia características entre eles em comum, mas enquanto Abraão vivia e agia como um crente espiritual, Ló, infelizmente, acabou vivendo como um crente carnal e, consequentemente, derrotado. Mas aqui então eu levanto a nossa questão dessa noite.
O que é que os dois, caminhando juntos, sendo parentes, vivendo e compartilhando o mesmo trabalho ali até certo ponto, o que é que eles fizeram de tão diferente, que levou Abraão a viver como um vencedor e levou Ló a se tornar um cristão derrotado? O que eles fizeram de tão diferente? Eu não tenho muito tempo nessa noite, mas eu quero analisar com você agora, progressivamente, aquilo que já narrei como a história biográfica dos dois, para que a gente compare. Eu quero conversar com você nessa noite, debaixo de uma perspectiva, o crente que eu não devo ser. E eu vou te mostrar como era o crente Abraão, e vou te mostrar como era o crente Ló. E você, com o seu próprio julgamento, a sua própria absorção, e o mover do Espírito de Deus que está aí no seu coração é que vai determinar qual é o tipo de crente que você não deve ser. O que é que eles fizeram de tão diferente assim, um do outro? Primeira coisa, Abraão andou por fé, Ló andou por vista. E há uma grande diferença quando você escolhe uma dessas duas maneiras de viver. Vamos analisar o que o texto diz no capítulo 13, olha, a partir do 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos, veja. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. A grande diferença entre os dois é que um movia-se pela fé, e a fé, diz Hebreus 11:1, que é a convicção daquilo que não se pode ver. Diga comigo, a fé é a certeza daquilo que não se pode ver. Abraão se movia pela fé, já Ló não, só conseguia se mover com aquilo que ele enxergava, com aquilo que naturalmente, com seus olhos, ele via. Eu já disse aqui outras vezes e vou repetir: existe uma grande diferença entre se ter vista e em se ter visão. A vista é natural e comum, é aquilo que os olhos podem te proporcionar. A visão você tem até com os olhos fechados, pelo mover de Deus te dando direcionamentos. Agora a gente vê essa grande diferença entre eles, porque ao invés de Ló orar e buscar uma direção de Deus, ele simplesmente ergueu os olhos e viu, de um lado um deserto feio, do outro lado uma região muito bonita, verdinha, cheia de pasto para o seu gado. O crente que busca ser vencedor e vitorioso, ele não vive a vida e não toma as suas decisões com a base na lógica, naquilo que está vendo com seus olhos naturais. Ele toma decisões baseados naquilo que Deus falou. Diga glória a Deus. Eu não estou vendo, mas Deus falou. Eu não consigo enxergar, mas Deus falou.
Abraão se movia assim por fé. Ló, diferente, só conseguia se mover com aquilo que ele via. Mas agora ele vê a campina verdinha, se move na direção dali e diz: meu gado agora está seguro, eu terei cada dia mais prosperidade e fartura. Tem uma bela cidade muito bem equipada ali, muito bem estruturada. Eu vou para lá, que a minha vida lá vai ser sensacional. Porque quando ele olhou para o outro lado, não havia possibilidade de viver. E mesmo assim fazendo, Abraão não pediu, meus irmãos, para ir naquela direção. Muito pelo contrário, porque ele sabia que o Deus que havia o chamado era fiel para cumprir as suas promessas, independente do lugar aonde ele estivesse. A grande diferença, meus irmãos, a grande diferença do crente vitorioso para o crente fracassado e derrotado é a fé que você precisa colocar em atividade. Enquanto Ló olhava no deserto e via apenas morte e fim, Abraão não. Pela fé ele conseguia enxergar a bênção decorrente da obediência. Você sabe qual é a bênção decorrente da obediência? Não sabe? Vou ler para você. Deuteronômio, capítulo 28, está escrito assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos, e serás abençoado na cidade, e serás abençoado no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendita a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Abraão se move baseado na consequência da obediência. Eu não preciso de uma terra produtiva, eu não preciso mudar de cidade, eu não preciso mudar de estado, e muito menos eu preciso mudar de país. O que eu preciso é obedecer toda a palavra do Senhor e aplicar isso no meu dia a dia, e eu não precisarei sair daqui para ir buscar a bênção, porque Ele mesmo ordenará a bênção que chegue até onde eu estou. A grande diferença desses dois é essa. Porque Abraão poderia ter apelado a Ló e ter dito: não, eu tenho a chamada, eu tenho a promessa. No capítulo 12, o Senhor falou: foi comigo, Ele que me chamou para andar, eu que saí da terra dos meus pais, você que vem me seguindo. A bênção diz respeito a mim e não a você. Não dá mais para a gente andar junto, vamos fazer um negócio. Eu vou andar para cá e você anda para lá. Não, Abraão não se moveu desse modo. Sabe por quê? Porque Ló dava mais valor ao ter do que ao ser.
Abraão não tem apego à terra e Ló não tem apego ao céu. Diga glória a Deus. O coração de Ló está nas coisas materiais, mas o coração de Abraão está em 1 Coríntios 2:9, quando diz: o coração dele está naquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, e o Senhor tem para aquele que nele confia e espera. Olhe, quando Ló decide pela campina, pela cidade estruturada, achando que estava deixando Abraão na pior, que a vida de Abraão agora seria complicadíssima. Ele estava muito enganado, porque se você está fora do script, meu filho, está fora do script, mas coloca para mim, coloca aí Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15, quando então Ló vai para a vereda, ali para a pastagem verde, para a campina maravilhosa. Abraão então toma a direção seguinte e começa a entrar no deserto. Seu coração poderia esmurecer. Sabe por que o coração dele não esmureceu? Porque lá onde ele estava, no meio do deserto, o Senhor foi lá bater um papo com ele. E o que é que o Senhor fala? E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, ele disse: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar que está para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque eis de dar a ti e a tua descendência para sempre. O Senhor vai lá no deserto e fala para Abraão: não precisa se preocupar, olha para lá, para todo lado, tudo isso eu prometi que vou te entregar, e tudo isso será seu em abundância para você e a sua descendência. Como é proveitoso andar por fé, não andando de acordo, conforme diz o Salmo 1, não andando de acordo com o conselho dos ímpios, mas tendo todo o seu prazer naquilo que o Senhor determina. O que eles faziam de tão diferente para ter a culminância da sua história tão diferente? Um vitorioso, o outro derrotado. Outra coisa muito marcante é que Abraão fugia do pecado, já Ló não. Ló era ágil para ir em direção ao pecado, mas lerdo para fugir dele. Viu o texto que nós lemos de Gênesis, no capítulo 13, no versículo 12, está escrito assim: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ele era muito ágil, Ló era muito rápido. Ló vê e cobiça as campinas do Jordão. Ele foi dirigido pela vista e não pela fé, já constatamos isso aqui. Mas sabe o que é interessante? É que ele viu e desejou. Lembremos de Gênesis capítulo 3, versículo 6, quando a Bíblia diz que Eva, seduzida pela serpente, olhou para o fruto e viu naquele fruto que ele era bom para comer e agradável aos olhos. E aconteceu o que aconteceu, e você sabe. Ló, ele não consegue ler as placas de perigo durante a estrada, e ele vai avançando todos os sinais vermelhos, porque primeiro ele está na campina, na beira do rio, mas gradativamente ele vai avançando em direção àquela cidade chamada Sodoma. E se nós lermos, eu vou ler aqui com você o que diz o versículo 13, nós lemos 13, 12, coloca 13, 13. Eu vou caminhando para terminar. Olha o que está escrito: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ló era muito ágil, rápido para caminhar na direção do pecado. Já Abraão, totalmente o contrário, ele era bem rápido para fugir do pecado. A Bíblia diz: fugir não apenas do mal,
A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Aquilo que parece mal já é ponto de alerta para você escapar urgentemente, fugir rapidamente. E ele vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, até se ver dentro da cidade, perdendo a sensibilidade espiritual. Rápido para ir em direção ao pecado, mas lerdo para fugir dele. Porque quando os anjos de Deus chegam para destruir a cidade, eles apertam Ló, mas ele demora. Eles insistem com Ló, mas ele demora. Eles arrastam Ló, eles tiram Ló e a sua família, a força da cidade condenada. Saiu na marra. Olhe, Ló saiu de Sodoma, rebocado, à força, na marra. Mas o seu coração ficou lá, porque lá estavam os tesouros que ele possuía. E Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mas Jesus faz um alerta. Olha o que Jesus alerta em Marcos capítulo 8. Olha o que ele diz: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Que vantagem há nesta barganha? O que é que faziam eles tão diferentes? E aqui então eu utilizo o último tópico para terminar. A grande diferença que havia entre eles, que mesmo sendo parentes, dividindo o mesmo trabalho, andando junto um tamanho período de tempo, faz de Abraão um vitorioso vencedor e faz de Ló um derrotado, fracassado. A última coisa que eu quero conversar com você é que Abraão buscou amizade com Deus. Abraão buscou amizade com Deus, mas Ló buscou amizade com o mundo. E aqui está a última diferença, e quem sabe a mais terrível delas. Por quê? Olhe para mim. Quando os anjos de Deus chegam a Ló, lá na sua casa, para anunciar a destruição iminente, Ló se prostra com o rosto em terra diante dos anjos do Senhor. Que atitude maravilhosa, digna, própria, necessária. Contudo, quando os libertinos e devassos sodomitas cercam a sua casa para abusar dos seus hóspedes, ele sai, fecha a porta e os chama de meus irmãos. Ló era juiz da cidade, mas ele não conseguiu influenciar aquela cidade em nada. Muito pelo contrário, ele foi influenciado por aquela cidade. Porque aqueles homens, olha o que esses homens estão prestes a fazer. Eles querem abusar intimamente de dois homens que vieram do céu. Mas Ló ainda tem a cara de pau de chamá-los meus irmãos. Isso mostra o caráter de Ló. Porque Ló, como muita gente ainda nos dias de hoje, ele queria ficar bem dos dois lados. Ele queria ficar bem com Deus, mas também queria ficar bem com o mundo. Ele queria se relacionar com Deus, mas também queria desfrutar das questões e das coisas do mundo. Mas não é possível que isso aconteça, porque Deus sempre condenou a titubeação. Sempre. Elias condenou o povo que queria ficar no meio do caminho. Veja o que está escrito em 1 Reis. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o.
se Baal seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Elias está dizendo: até quando vocês vão querer ainda manter amizade com Deus e com o mundo? Isso é impossível, e Deus determina que vocês escolham. Josué condenou a titubeação. Vamos ver o que está escrito em Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo condenou a titubeação. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Jesus diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. A grande diferença é que Abraão já havia escolhido o seu lado. Porque crente tem que ter lado. Crente tem que colocar a cara a tapa. Crente tem que viver um evangelho prático e não conciliador. E o evangelho prático é maravilhoso. Uma frase tremenda e maravilhosa: que o evangelho são as boas novas, mas só se chegar a tempo. É tempo de você escolher realmente o lado, porque Deus agora está te dando a receita para ser um crente vitorioso, e uma delas é você ter um lado, escolher um partido e sair de cima do muro. Tiago, irmão de Jesus, escrevendo em sua carta, ele explica qual é o grande risco e a grande consequência dessa decisão política de querer ficar dos dois lados. Olha o que Tiago diz, Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, hein? Deus quer exclusividade. Automaticamente, a partir do momento que você diz: eu amo a Deus, Ele está no meu coração, mas você se relaciona com o mundo, Deus começa a te enxergar como seu inimigo. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? É uma consequência forte, é uma consequência pesada. Certa feita alguém contou a história que um homem está em cima de um muro. De um lado estava Deus, do outro lado estava o diabo. E o homem estava ali indeciso. Enquanto ele estava indeciso, Deus instava com aquele homem. Deus continuava chamando aquele homem. Deus insistia com ele: cai para o lado de cá, rapaz, cai para o lado de cá. E alguém observou que enquanto Deus atraía, chamava, gritava aquele homem que estava em cima do muro para pular para o lado dele, o diabo estava inerte, calado, sem nenhum tipo de campanha. Então alguém chega para o diabo e lhe questiona: Deus está insistindo, está utilizando de todos os meios, está repetidamente chamando aquela pessoa a cair para o lado dele, mas você não. O diabo então dá uma risadinha marota, como quem não quer revelar o seu segredo, e diz: o muro é meu. Enquanto ele estiver em cima do muro, eu não vou terminar a frase. Eu sei que você entendeu. Quem entendeu, diga glória a Deus. Irmãos e irmãs, a grande diferença desses dois homens: na sua casa você vai ler o restante da história, e você vai ver que aquilo que atraiu Ló, aquela Campina Verde, aquela cidade maravilhosa, o fogo caiu na cidade e destruiu toda aquela campina, totalmente, acabou com tudo, e ele terminou morando igual um animal dentro de uma caverna. Não é esse o projeto que o Senhor tem para a sua vida. O que o Senhor tem de projeto para a sua vida é que você lhe seja amigo, que você exclua totalmente a amizade com o mundo, que deixe de olhar apenas com olhos naturais por vista, mas comece a se mover por visão.
A visão que Deus te dá, todas as promessas que Ele tem, as riquezas maravilhosas que Ele tem para derramar, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e Ele tendo tudo está pronto para dar aos seus filhos. A Bíblia diz que o filho é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. A mesma herança que Deus tem para Cristo Jesus é a que Ele tem para aquele que decide ser amigo dEle. É isso que Ele tem para você. Mas contrário a isso, eu preciso te dizer nessa noite, o que está escrito em Mateus capítulo 12, no versículo 30, está escrito o seguinte: Jesus dizendo: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. É a palavra dura, mas é a palavra de Jesus. É a palavra dura, mas é o alerta dele para nós nessa noite. Ele está dizendo: quem não está comigo está do lado de lá, é meu inimigo. Quem não está juntando comigo está espalhando aquilo que tenho juntado. E para terminar, eu quero ler Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, que ele diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Quando os homens da cidade chegam, bate na casa de Ló, diz: Ló, põe esses caras para fora para a gente brincar com eles. Ló deveria ter saído dali, fechado a porta e ter dito: ei, esses homens são a representação do Deus que eu sirvo. Vão embora daqui agora. Saiam daqui agora, porque eu sou servo de Deus. Eu não compactuo com a sujeira de vocês, mas não. Ló faz algo quase que mais abominável. Olha a conciliação que ele faz. Não, eu tenho 2 filhas virgens, vou entregar para vocês, façam o que vocês quiserem. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que aquele que não tiver vergonha dele, aquele que confessar ele na sociedade, aquele que bater no peito e dizer: eu sou servo de Deus, eu não me relaciono com o mundo, estou no mundo, mas não sou daqui, estou indo para um lugar melhor, eu tenho um cumprimento de promessas para ver acontecer na minha vida, não me relaciono com a podridão. Jesus diz: esse tem o nome dele diante do meu Pai. Jesus está dizendo: eu mesmo vou falar o nome dele diante do meu Pai. Jesus está dizendo: eu o confessarei diante do meu Pai. Jesus está dizendo: aquele que pegar meu nome e levantar o meu nome na sociedade, e pegar o seu nome e colocar no peito, na testa, para todo lado, nas suas ações e na sua vida diária, eu mesmo farei questão de ir diante do meu Pai e falar: esse daqui, Pai, é o João, ele pode entrar, porque ele não quis amizade com o mundo, ele quis se relacionar com o Senhor. Esse aqui, Pai, é a Helenice, ela pode entrar. Esse aqui é a Vani. O Senhor está pronto para falar seu nome diante do Deus Todo-Poderoso e te dar concessão de toda a herdade que Ele tem para aqueles que lhe amam e guardam a sua palavra. É tempo de deixarmos de ficar nesse mimimi. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que as promessas não se cumprem na minha vida? Por que eu vejo tanta gente alavancando e eu estagnado? O Senhor hoje te chamou aqui para realmente ter esse momento de tratativa contigo. O Senhor está dizendo: você quer ver a promessa cumprir? Quantos estão esperando a promessa do Senhor se cumprir em sua vida? Quantos estão aguardando o cumprimento dessa promessa? O Senhor está dizendo: comece vendando os seus olhos, comece fechando os olhos, não interessa a circunstância ao redor, apenas seguir pela minha palavra. E a minha palavra para você nessa noite é: caminha firme, porque a promessa está de pé. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Não acontece porque você está lerdo demais para condenar o pecado, para se afastar dele, para correr dele. Você está fazendo barganha, você está negociando, está se relacionando, está se contaminando. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Porque está faltando realmente você ser assim com Deus. E tudo que Ele quer é ser assim com você, porque as mãos dEle estão estendidas nessa noite na sua direção. Ele é tão clemente, tão piedoso, tão compassivo, tão benigno, tão benevolente, tão tremendamente acolhedor, que Ele não simplesmente nos deixa
caminhar no caminho tortuoso, cujo final é condenação, mas nos traz numa noite como esta, num lugar como este, para chamar a nossa atenção, reavivar a promessa que faz para nós, seja a promessa conjunta ou sejam as promessas pessoais. O Senhor te diz nessa noite, elas ainda estão de pé. Elas estão de pé. Já não depende mais dele. Está entendendo? Está entendendo? Já não depende mais dele. Ele nessa noite está te falando, ainda está de pé para você. Ainda é para você. Tem algo sensacional, tremendo, inexplicável para ocorrer na sua vida, mas não depende mais dele. Depende agora de você, das suas atitudes, da sua mudança, da sua conversão. Sair do status de fracassado e derrotado para o status de espiritual e vitorioso.